Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Jornada da Fé. Se você já é inscrito no canal, meu muitíssimo obrigado. Se ainda não é, se inscreva, ative o sininho de notificações, faça comentários, conte o seu testemunho de fé, de como Deus mudou a sua história de vida. A maioria das pessoas, quando estão passando por alguma situação, onde a impressão que elas têm é que para elas terminou, não tem o que fazer, já não há mais esperanças. Geralmente a pessoa, quando ela é espiritual, ela costuma buscar por Deus nessas situações. Clamam por Deus, ou pede para uma pessoa de fé orar por ela, apresentar a Deus o seu problema e pedir uma intervenção divina. A oração, sem dúvida, é a única maneira que o homem tem de se aproximar de Deus. Não importa qual seja a sua religião, todos usam esse recurso poderoso para falar com Deus, o poder da oração. Através da oração sincera, o impossível pode acontecer. Coisas que aos olhos humanos seria completamente impossível, o poder da oração sincera faz se tornar realidade. E se eu lhe dissesse que através da oração de um homem, o sol se deteve e a lua parou, você acreditaria em mim? No livro de Josué, capítulo 10, versículo 13 e 14, está registrado o seguinte: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jessé? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Através da oração de Josué, Deus fez o sol e a lua parar. Isso, sem dúvida, é algo extraordinário. O poder da oração move a mão de Deus. Só para ressaltar, quando se fala de livro de Jasser, é um livro não canônico e significa o livro dos justos. Sem dúvida não existe poder maior do que a oração. Percebemos isso em várias passagens que estão registradas na Bíblia Sagrada. Através da oração, mulheres que antes eram estéreis se tornaram mães. Pessoas que morreram voltaram à vida. Já outros são libertos de doenças que para as ciências não tinha cura. Era uma enfermidade que veio para a morte. Quando analisamos as Escrituras Sagradas, nos maravilhamos com o poder de Eliseu, que além de curar a lepra de Naamã, fez muitos outros milagres, como ressuscitar o filho da sunamita, multiplicar o azeite da viúva, além de outros, e depois que morreu ainda ressuscitou o morto, que foi jogado dentro de sua sepultura. Os ossos de Eliseu, ao se encostar no morto, fez com que ele ressuscitasse. Mas Eliseu, assim como os grandes profetas daquela época, como podemos observar nas Escrituras Sagradas, eram pessoas que realmente faziam a vontade de Deus, por amor, como uma missão que eles receberam de Deus, e não por dinheiro ou fama. Um exemplo disso é na própria narrativa da cura de Naamã, segundo Reis, capítulo 5, do versículo 9 ao 16. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco,
melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhes falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não as farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma benção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Mesmo sabendo que Naamã era uma autoridade muito importante, Eliseu não o bajulou. E depois recusou os presentes, que era uma verdadeira fortuna, como está registrado em 2 Reis, capítulo 5, versículo 5. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Quando lemos essas passagens na Bíblia Sagrada, ficamos fascinados com as narrativas desses homens de Deus, que não se apegavam a nada de bens materiais, e quando alguém lhes oferecia, recusava com veemência. Mas qual a oração poderosa? Aquela oração que liberta o endemoniado, que cura o enfermo da doença mais terrível, que abre as portas de empregos. Que oração é essa? Que segredo é esse? Na verdade, não tem segredo. A forma correta como devemos orar a Deus está registrada na Bíblia Sagrada, para quem quiser ler e desfrutar desse poder sobrenatural. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 13, acompanhe a leitura comigo. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós dos pedirdes. A oração do Pai Nosso é um exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ou seja, devemos primeiramente dar glória a Deus, agradecer pelo alimento, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que não nos deixe faltar o alimento e assim por diante. Cada pessoa tem a sua necessidade e na sua oração deve apresentar a Deus de forma individual e secreta. Só ela e Deus, ninguém precisa saber entre ela e Deus. Ouvimos muito na mídia a famosa frase, vou fazer uma oração poderosa. A pessoa grita, pula, dá pulos no púlpito, dá soco no ar, porém não acontece nada. Você até sente uma emoção devido ao clima e ao momento. Mas a oração poderosa é aquela que é feita com sinceridade, com respeito e temor a Deus. Lembra da oração de Ana? Ele orava, movia os lábios, mas de sua boca não saía som, pois orava em espírito, e Deus ouviu a oração de Ana, pois apresentou a Deus tudo o que estava em seu coração. A oração foi feita só entre ela e Deus.
Lembra-se de Naamã? Ele criou uma falsa imagem de um homem de Deus, um homem poderoso que ia se pôr de pé diante dele, invocar o nome de Deus, estender as mãos e todo um espetáculo. Infelizmente, criamos esse tipo de imagem em nossas mentes. Que oração poderosa é aquela feita com gritos, pulos e urros, mas a verdadeira oração poderosa é aquela que Jesus nos ensinou, que nos deu o modelo de como orar e até explicou de como devemos orar. Ou seja, oração poderosa é aquela feita com sinceridade, seja a sua oração ou a oração onde você clama por alguém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos nós.